A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, é um bloco regional criado em 1992 que une os países da África Austral e visa a cooperação política, econômica e segurança dos países membros. Acompanhe a sua história. A linha da frente foi a primeira forma de coordenação e integração regional conhecida dos países da África Austral e tinha como objetivo mobilizar esforços para fortalecer os movimentos de libertação nacional que lutavam contra o colonialismo na região. Começou quando, a 15 de fevereiro de 1965, os presidentes da Tanzânia, Julius Nyerere, e da Zâmbia, Kenneth Kaunda, reuniram-se em Lusaka, capital da Zâmbia, para analisar a situação política do Zimbábue contra um plano da minoria branca que visava proclamar unilateralmente a independência do território. A reunião de Lusaka marcou o nascimento e o início da atividade da linha da frente, mas somente em 1969 foi utilizado pela primeira vez a expressão países da linha da frente. Com as independências de Moçambique e Angola em 1975, os países da linha da frente ganharam um novo vigor, tornando-se mais fortes, assim como declarou o Agostinho Neto após a independência. No Zimbábue, na Namíbia e na África do Sul está a continuação da nossa luta. Neste sentido, no ano de 1976, Angola, Moçambique, Botsuana, Tanzânia e Zâmbia decidiram criar os países da linha da frente. O objetivo fundamental era o de coordenar esforços, recursos e estratégias de apoio aos movimentos de libertação que atuavam na região. O ANC e o Congresso Pan-Africano na África do Sul, a SWAPO na Namíbia, a ZANU e a ZAPO no Zimbábue. Em abril de 1977, os presidentes Agostinho Neto de Angola, Samora Machel de Moçambique, Seretse Khama do Botsuana, Julius Nyerere da Tanzânia e Kenneth Kaunda da Zâmbia, reunidos em Lusaka, intensificaram esforços e criaram um novo dinamismo na linha da frente, no sentido de rapidamente conseguir-se resultados na luta que visava o derrubo do colonialismo e do apartheid na região sul da África Austral. Com a organização mais sólida, os estados independentes da região sentiram necessidade de se engajarem no seu desenvolvimento socioeconômico com vista à erradicação da pobreza dos países e povos da região. A partir de 1977, foram realizadas consultas ativas pelos representantes de Angola, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Moçambique, Tanzânia e Zâmbia, que trabalhavam em conjuntos como Estados da linha da frente, o que levou a uma reunião dos ministros das Relações Exteriores dos Estados da linha da frente em Gaborone, Botsuana, em maio de 1979, que convocou uma reunião de ministros responsáveis pelo desenvolvimento econômico. Essa reunião teve lugar mais tarde em Arusha, Tanzânia, em julho de 1977. A reunião de Arusha levou ao nascimento da Conferência de Coordenação de Desenvolvimento da África Austral, SADCC, um ano depois. A independência do Zimbábue, a 18 de abril de 1980, foi sem dúvidas uma grande vitória do movimento da linha da frente. A SADCC foi oficialmente criada em 1 de abril de 1980, em Lusaka, Zâmbia, com a maioria dos países da África Austral, dos quais Angola, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Malawi, Moçambique, Zâmbia e Zimbábue. Os representantes desses todos os estados assinaram então a Declaração de Lusaka rumo à libertação econômica, e assim nasceu a SADCC. A SADCC foi formada com os principais objetivos de libertação política nacional na região e reduzir a dependência econômica que alguns Estados-membros tinham da África do Sul da época do apartheid e também melhorar a integração regional. A 21 de março de 1990 é proclamada a independência da Namíbia, a qual teve o engajamento dos países da SADCC, de países amigos e, em particular, a grande contribuição de Angola no apoio às forças armadas que lutavam para a libertação da Namíbia. A 20 de julho de 1981 é assinado o Memorando de Entendimento sobre as instituições que iriam compor a SADCC.
Em 1999, a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, reunida em Harare, no Zimbábue, decidiu que a SADCC deveria ser formalizada para dar-lhe um estatuto jurídico adequado, para se substituir um memorando de entendimento por um acordo, uma carta ou um tratado. Então, a 17 de agosto de 1992, numa cimeira realizada em Windhoek, na Namíbia, os chefes de Estados e de Governo assinaram a Declaração e Tratado da SADC, que transformou efetivamente a Conferência de Coordenação de Desenvolvimento da África Austral, SADCC, na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. A SADC foi estabelecida de acordo com o tratado para liderar a integração econômica da África Austral. Os principais objetivos da SADC, conforme declarado no artigo 5 do seu tratado, são alcançar o desenvolvimento e crescimento econômico, reduzir a pobreza, melhorar o padrão de vida e qualidade de vida dos cidadãos da África Austral e qualidade de vida do povo da África Austral e apoiar os socialmente desfavorecidos através da integração regional, promover e defender a paz e a segurança, desenvolver valores políticos, sistemas e instituições comuns. O Tratado da SADC estabeleceu um conjunto de instituições tais como a Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo, o Órgão de Cooperação em Política, Defesa e Segurança, o Conselho de Ministros, um secretariado que é o principal órgão executivo, um tribunal, a Troika, a Comissão Permanente de Oficiais e os Comitês Nacionais da SADC. Depois de um longo período sob dominação do regime do Apartheid, os movimentos ANC e o Congresso Pan-Africano e todos os sul-africanos, principalmente a partir de 1950, moveram uma luta de resistência contra a minoria branca que governava a África do Sul e mantinha os cidadãos negros sob opressão. Os países da região da África Austral, integrados no movimento dos países da linha da frente e mais tarde na SADCC, desenvolveram esforços no sentido de pôr o fim ao apartheid e implementação de um regime multirracial e democrático na África do Sul. Após uma longa e decisiva caminhada, a África do Sul entrava a partir de 1990 num processo de transição e de seguida as primeiras eleições multirraciais e democráticas que tiveram lugar a 27 de abril de 1994 e elegia Nelson Mandela como o primeiro presidente negro da história da África do Sul. Com a queda do apartheid na África do Sul, estavam assim premiados todos os esforços e empenho feitos pelos países da África Austral. A África do Sul tornou-se assim no 11º membro da SADC. A região ainda enfrenta uma série de problemas, desde as dificuldades naturais como as secas prolongadas, a grande prevalência do SIDA e a pobreza. O recente terrorismo no norte de Moçambique e no leste da RDC, em alguns países como no Zimbábue, o governo tem sido acusado de fortes violações dos direitos humanos e usar a pandemia do Covid-19 como desculpa para reprimir as manifestações democráticas. Na Zâmbia, a sociedade civil denunciou as perseguições aos órgãos de comunicação social nas eleições de 2021. Na Tanzânia, as perseguições aos adversários políticos da oposição são constantes. Os ataques xenófobos na África do Sul. Estas e outras questões têm feito os analistas apelidar a SADC de um cão sem dentes, por ser incapaz de fazer os seus próprios Estados-membros cumprir os seus próprios protocolos. Apesar disto tudo, a SADC tem trabalhado arduamente e conseguido muitos ganhos ao longo dos anos. Destaca-se alguns ganhos. Há quase 20 anos foi lançada a Carta de Condução Comum da SADC, que permite qualquer cidadão da região poder conduzir em qualquer país da região sem a necessidade de trocar de carta. De forma a aumentar o comércio na região, foi lançado em agosto de 2008 a Zona de Comércio Livre da SADC, cujo objetivo é a redução das taxas alfandegárias em até 85% de alguns produtos produzidos pelos países da SADC. Atualmente, apenas 3 dos 16 países membros ainda não aderiram à Zona de Comércio Livre, dos quais Angola, República Democrática do Congo e as Ilhas Seychelles.
A SADC também tem sido um dos principais promotores da igualdade do gênero e da representatividade das mulheres na vida política. A maioria dos países fizeram um grande progresso neste assunto. Em julho de 2013 foi lançado o Sistema de Liquidação Bruta em Tempo Real, o RTGS da SADC, para facilitar as transações de pagamentos mais rápidas e eficientes na região. O SADC RTGS é uma plataforma multimoeda que permite aos cidadãos dos Estados-membros da SADC fazer pagamentos entre si em tempo real, enquanto que anteriormente demorava vários dias para processar estas transações. Todos os Estados-membros, exceto as Ilhas Comores, participam nesse sistema. A 41ª Cimeira do Chefe de Estado e Governo da SADC, realizada de 7 de agosto de 2021, aprovou a transformação do Fórum Parlamentar da SADC em Parlamento Regional, trazendo assim o que era visto como a peça em falta para a integração regional. O Parlamento Regional foi estabelecido apenas como um órgão consultivo e deliberativo, isto é, sem o poder de criar leis. O Parlamento Regional será responsável por trazer a participação dos cidadãos da SADC nos assuntos do bloco, também facilitará o debate sobre as questões da região e acelerar a implementação dos protocolos da SADC que precisem ser ratificados em cada país. No final de junho de 2022, foi feita a entrega dos primeiros passaportes diplomáticos da SADC recebidos pelo secretário executivo da SADC e será distribuído a todos os funcionários da SADC. Este passaporte permite que qualquer funcionário das instituições da SADC possa viajar a qualquer país da região sem necessidade de um visto. Espera-se que num futuro próximo, este passaporte possa também ser estendido aos cidadãos comuns da região. Gostou do vídeo? Inscreva-se, deixa o seu like.